E aí, em janeiro desse ano, durante a pandemia, trabalhando remoto, eu me juntei ao time da Disney Streaming, e hoje trabalho de casa desde então. Fui uma vez só no escritório para conhecer o Chewbacca, que eles têm lá um Chewbacca gigante na entrada. Opa, que bom que tu chegou por aqui, porque no vídeo de hoje eu vou compartilhar momentos que marcaram a minha carreira. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Remessa Online, mas eu falarei mais sobre eles em seguida. Gostaria de dar boas-vindas ao Lucas. Muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, meu nome é Lucas Montano. Atualmente eu trabalho como Senior Android Developer ou Engineer, embora eu não seja formado em engenharia, mas o cargo é Senior Android Engineer na Disney Streaming Service. Eu falo Disney Plus porque é o produto mais conhecido, né, de streaming da Disney, mas eu trabalho no escritório de Amsterdã, na Holanda, e então eu trabalho com Android nativo. Atualmente trabalho com tecnologia, com linguagem de programação, digamos assim, Kotlin e Java. Esse é meu dia a dia. E eu não comecei a carreira com desenvolvimento mobile, né? Com Android, com Java, com Kotlin. Então, eu acho que o mais louco, assim, da nossa área, eu acho que o Rodrigo, eu estava acompanhando a palestra do Rodrigo, que baita palestra, muito boa a palestra do Rodrigo, e ele falou duas coisas ali que me marcou. No final, a tecnologia vai mudar o tempo todo e não ser refém de uma tecnologia, né? Então, eu acho que é importante a gente, quando fala em planejar a carreira ou qual que tu quer, como é que tu quer desenhar a tua trajetória na tecnologia, eu acho importante ter essas duas frases em mente. E eu acho que eu contando agora da onde que eu comecei até onde eu vim parar, vocês vão ver que muita coisa mudou. E não tinha como eu planejar a grande maioria delas. Então eu comecei a mexer com o computador em 2002. Foi o primeiro computador da casa. Eu acho que esse foi um momento no Brasil, assim, bem marcante para algumas pessoas. Provavelmente você conhece alguém que trabalha com tecnologia há mais de 10 anos, eles vão ter uma história parecida. A família comprou um computador que ficava na sala, todo mundo usava aquele computador, e tu não tinha internet ainda, na grande maioria das... No meu caso, eu não tinha internet em casa ainda, então as minhas tardes eram brincando no computador e descobri o que dava para fazer com ele, porque não dava para fazer muito, né? E comprando revista para saber e tal. Olhando para o passado agora, eu consigo perceber quanto de dinheiro eu deixei na mesa por utilizar serviços de transferências internacionais de bancos tradicionais. Recentemente eu conheci os serviços da Remessa Online, uma plataforma de envio e recebimento super simples e sem burocracia, que chega a ser 8 vezes mais barata do que utilizar bancos tradicionais para enviar e receber dinheiro. Para você ter uma ideia, é possível enviar e receber dinheiro de fora e do Brasil como pessoa física e jurídica, se você presta serviços para uma empresa no exterior, por exemplo. Para quem, assim como eu, trabalha e recebe de empresas estrangeiras, eu vou deixar 2 links aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Tu pode utilizar o simulador online deles para saber o quanto que aquele job gringo se tornaria em reais, e também o gerador de invoice gratuito deles. Para quem não sabe, a invoice nada mais é do que um documento fiscal, como uma nota fiscal ou uma fatura, emitida pelo profissional que prestará serviços para uma empresa. E esse documento é requisito necessário para a liberação do pagamento. O gerador de invoice da Remessa Online é muito prático de utilizar e facilita muito a nossa vida. Então eu recomendo que tu confira os links aqui na descrição e se cadastre, e assim tu vai começar a receber ótimas dicas do pessoal da Remessa Online. Eu utilizava o Windows, né, 95, depois 98, Windows Millennium, e do Axis eu fui para o VB, para o Visual Basic, então é uma tecnologia Microsoft, o VB6, e eu comecei a fazer alguns, assim, só brincar, né, eu não pensava em carreira na época, simplesmente, como eu falei, era um brinquedo ali, o computador da família para mim, embora meu pai não gostasse de música, a gente tratasse o computador como brinquedo, para mim era aquilo, era uma diversão, né. E depois do VB, então pulando alguns anos, em 2006 para 2007, eu tive um primeiro contato com desenvolvimento web no meu ensino médio, que foi um ensino médio técnico, e então 6 meses depois de me formar, digamos, ensino médio, a gente tinha algumas cadeiras técnicas, assim, para
para gestão empresarial. Então, eu fiz um ensino técnico, um ensino médio com técnico, e uma das grades, assim, uma das aulas era de introdução à informática. E aí a gente aprendeu a criar um website, praticamente um HTML, e abrir o HTML no teu navegador local mesmo, e ali comecei a brincar com HTML. Então, de 2006, eu comecei a me interessar um pouco mais com o desenvolvimento web, aí eu fui em casa, né, de madrugada, chegava depois do curso e eu ia brincar de fazer site, assim, ia criar alguns sitezinhos, até tentava vender como freela, assim, para algumas lojas. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Charqueadas, e aí eu me lembro que tinha muito aquelas revistas, sabe, das empresas que tinham na tua região, e eu queria fazer um site que as empresas pudessem estar listadas no site, né? Então todas as empresas da cidade no site. E eu queria criar um formulário de contato, né? Entrar em contato. E para fazer isso eu precisava enviar um e-mail. E aí que eu descobri que existia back-end. Então, eu já estava ali criando meu HTML, um CSS, né, botando estilo ali no fundo, nas fontes, e tá aí agora, como é que eu envio um e-mail, né? Como é que eu faço isso aqui virar um sistema, algo a mais? E aí eu descobri que eu precisaria de uma outra linguagem, eu precisaria de uma linguagem de programação, né? E eu acabei caindo num fórum que explicava como fazer isso utilizando PHP. E aí isso foi o início da minha carreira, o início da minha carreira então foi em PHP em 2007, por conta de estar em casa ali, mexendo e de me deparar com esse problema. Então acho que a primeira coisa, assim, muitas das vezes tu pode, claro, hoje em dia, pesquisar na internet e decidir eu quero começar por essa linguagem, mas outras formas de começar é simplesmente tentar fazer algo e tu vai ver que tu vai esbarrar num problema e tu vai descobrir uma tecnologia que vai te ajudar a solucionar aquele problema. E isso pode ser que dite o início da tua carreira e tudo bem, né? Mesmo que não seja planejado, tudo bem, tu pode ter muito sucesso, desde que tu sempre esteja querendo dar o seu melhor, né? E fazer o melhor que tu pode fazer com as condições que tu tem, com o conhecimento que tu tem. Então, eu comecei com PHP e não só começar, assim, sabe? Porque depois eu estava trabalhando já profissionalmente com PHP, eu trabalhei numa empresa que fazia emissão de nota fiscal eletrônica. Eu acho que é um dos piores produtos para começar uma carreira, porque tu vai ter que estudar muito mais regras de negócio e coisas tipo assim, fiscais e tal, leis, do que tecnologia. Assim, era um balanço, eu quebrava muita cabeça mais entender como que eu transformava aquele XML em algo que fazia sentido para poder enviar para o servidor, né, do Cefaz, servidor lá do estado ou federal. E, enfim, e aí eu tinha um desafio que era criar um PDF utilizando PHP, e para criar PDF com PHP, na época, não era uma tarefa muito simples, né? A gente tinha que desenhar, imagina tu desenhar cada linha, cada traço para criar um PDF, né? Tu queria quebrar a linha, tu tinha que fazer o cálculo de quebra de linha do texto para poder escrever na próxima linha. Era assim, um caos. E eu descobri que no Java, utilizando o Jasper Reports, eu conseguiria criar um template através de um software e o template se encaixaria no meu XML de dados e ele preencheria a lacuna dos elementos. Então, olha, agora eu vou precisar estudar Java. Então, não só isso pode acontecer também para vocês iniciar a carreira de vocês, mas pode vir também a acontecer múltiplas vezes durante a carreira de vocês, né? Vocês têm que estudar algo a mais. E eu vi que o Rodrigo, até na apresentação dele, ele falou sobre várias tecnologias, várias coisas ali, e eu percebi que tem muita coisa que eu não sei. Assim, eu percebo isso toda hora, não é algo assim, olha o Lucas, ele acaba de perceber que ele não sabe algo, ele sabia tudo até hoje. Não, eu toda hora eu tô descobrindo que eu não sei algo, então assim, eu acho que é humanamente impossível tu querer saber tudo que tem para saber de tecnologia e experimentar tudo. Então, como é que tu vai achar primeiro o que tu gosta de fazer se tu não experimentar? E tu sabe que tu não vai experimentar tudo. Então, tu não pode ficar, né, nessas ideias de, tipo assim, eu preciso acertar a minha trajetória na carreira, eu preciso acertar na escolha da tecnologia, porque hoje tu acha que tu não sabe nada, vai chegar um momento que tu vai achar que tu sabe tudo, e depois desse momento tu vai voltar a achar que tu não sabe nada. Então, o momento final da tua carreira é quando tu já tem experiência, tu entende e aceita que tu não sabe tudo.
E então eu acho que tem que estar sempre aberto assim a novas tecnologias, e eu estava aberto ao Java para resolver aquele problema. E resolvendo aquele problema, veio junto lá em 2010 a compra do meu primeiro smartphone. E eu estava em dúvida entre como é que era? Entre o Android, que eu acabei comprando, e tinha um sistema que era um iPhone da China, que tinha uns amigos que tinham, que era era tipo um iPhone falso, assim. Tu lembra, Thales, qual é que era o nome? Não sei se tu é dessa época, provavelmente não, tu parece ser bem novo, mas... Não lembro. Como é que era o nome? Eu pensei em BlackBerry, mas era outra Não, coisa. não, BlackBerry é mais antigo, ele veio antes, né, do Android, mas era tipo, sei lá, era um i alguma coisa, sabe? Era um sistema operacional muito louco lá. Eu acabei comprando, não optando por essa réplica aí do iOS, mas acabei optando por Android e comprei o celular. E aí eu tava meio confuso, porque eu sabia Java Web e eu sabia que existia Java para celular, mas não para smartphone, para celular mesmo, sabe? Aquele celular pequenininho, tu podia fazer jogos e tal. E aí eu fiquei confuso, tá? O Java que eu sei, então eu posso fazer para Android? E aí eu fui estudar sobre Java Mobile. E eu descobri que não, Java Mobile não tem nada a ver com Android, né? Para o Android precisaria do SDK, né? Que seria toda um kit de desenvolvimento para Android que a Google disponibiliza. Então, se tu quer trabalhar com Android, basta baixar o Android Studio, ele já vem com SDK e tu consegue dar os primeiros passos. E foi o que eu fiz na época. Eu descobri que eu poderia, com Java, não Java Mobile, mas Java para, né, Android, com um compilador que fosse executar no sistema profissional Android para JVM, eu conseguiria trabalhar com Android. E aí a minha primeira vontade foi colocar meu nome na tela do celular. Então foi. Aí não tem nada a ver em resolver um problema de trabalho. A minha segunda decisão que eu não vi, eu não sabia que ia se tornar uma decisão de carreira, era simplesmente me divertir no final de semana colocando meu nome no celular e mostrar para um amigo, ó, eu coloquei meu nome no celular, olha só que massa. Então vocês também podem tomar decisão de carreira assim, né, porque vocês querem estudar algo, porque como eu falei, tu vai só encontrar o que tu gosta de fazer experimentando, né, então é sempre bom estar sempre aberto a experimentar algo novo. E aí eu comecei, então, em 2010 a programar em casa com Android, e eu ainda trabalhava como desenvolvedor PHP/Java Web, mas em casa eu fazia aplicativos, né? E eu fui tocando isso durante um ano e meio, até que eu decidi pedir demissão da empresa onde eu estava, para empreender e criar aplicativos para outras empresas, né? Porque na época ninguém ia me contratar como desenvolvedor mobile. E esse vídeo, como eu falei antes, é patrocinado pela Remessa Online, uma plataforma de transferências internacionais. Outro serviço muito bacana que a Remessa oferece é receber via AdSense no YouTube com as menores taxas e prazo. E como eu falei, você economiza até 8 vezes mais em taxas. No site deles também é possível fazer essa simulação de forma fácil e prática. Então, em 2010, não tinha vaga para desenvolvedor de celular, desenvolvedor Android, desenvolvedor iOS. O mercado não existia ainda no Brasil para essa carreira, digamos, no desenvolvimento mobile, mas eu sabia que era o futuro. E tinha algumas empresas pedindo, mas essas empresas não tinham ainda como assumir o risco de contratar um time para fazer um produto, então eles terceirizavam muito, sabe? Porque eles também não tinham certeza. E ninguém sabia o que estava fazendo. Todo mundo queria, assim como eu quis, transformar um folheto da cidade, um jornal, em um site, estava todo mundo querendo transformar um site num aplicativo. Então, tu tinha vários aplicativos que eles eram sites, sabe? Então, ninguém fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Eu também não, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso. E aí, eu pedi demissão da empresa e eu, na verdade, coloquei a empresa como primeiro cliente dessa empresa que eu abri, né? Então, a empresa que eu trabalhava. E eu comecei a empreender e, enfim, não deu muito certo a minha empresa, a gente veio a fechar, mas eu voltei para o mercado de trabalho, né? Eu fui promovido aí ao mercado e aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento Android. Eu trabalhei para a Superplayer, que foi uma startup, existe, né? Até hoje, Superplayer, não sei, vocês devem conhecer, com certeza. Ela é concorrente da Spotify, ela tem algumas rádios, alguns podcasts. Então, ela é um serviço de streaming de música no Brasil, brasileira. E aí eu entrei lá no Superplayer para trabalhar com um Android nativo
e depois, acelerando um pouco a história, recebi um convite da HP para trabalhar lá como arquiteto de soluções móveis para a HP Enterprise. Então, não a HP da impressora, que é a hardware e P&D, mas a HP que presta serviço, né? Depois a THP veio a se dividir em duas empresas, a HP Enterprise e a HP dos produtos, né? E eu trabalhei lá e eu conheci o mundo corporativo, e aí eu estava mega realizado, né? Eu lembro que o professor, na minha faculdade de sistema de formação que eu fiz, uma vez no final da aula a gente perguntou, professor, quanto é que ganha quanto é que vai ganhar aí alguém que trabalha nessa área? Qual que é o que a gente deve mirar? Ele colocou um número no quadro. E quando o HP me mandou a proposta era tipo 2 vezes aquele número. Então eu tava mega realizado, eu cheguei esse é o ápice da minha carreira, e agora eu tô trabalhando né, aqui numa grande empresa, e eu não aguentei 1 ano nessa empresa, porque era muito corporativo, não era o formato que eu gostava de trabalhar, e vocês vão ver também no decorrer da carreira de vocês, na tecnologia, vocês têm muitas opções, vocês vão ter muitas opções, e quanto mais vocês vão aprendendo, e quanto mais experiência vocês vão tendo, né, maiores as opções. No início é um pouco mais difícil, mas se tu consegue passar por essa primeira etapa, tu vai ver que as oportunidades vão começar a escalar. Depois que tu já tá trabalhando, parece que tu nunca vai receber tanta oferta quanto tu recebeu antes. Quando tu não tá trabalhando, parece que ninguém quer te contratar. Mas quando tu já tá trabalhando, tu fica assim, será que eu saio do meu atual emprego, do meu estágio? Será que eu vou para outra empresa para ganhar mais, mas eu não sei se eu vou gostar? E aí vocês vão ver que você vai acelerar um pouco mais. E, enfim, eu decidi sair da HP e eu fui contratado para trabalhar com desenvolvimento mobile numa grande empresa também, mas com um produto um pouco mais startup. E eu cheguei no primeiro dia. Tá boa a história, eu tô enrolando demais, né, pessoal? Eu posso acelerar também. Mas sim, eu cheguei. Pode falar aí. Tá bom assim, eu tô gostando. Tu não conhecia essa história, né? Então, é assim, ó. Eu cheguei lá no primeiro dia. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Então, talvez essa parte algumas pessoas já possam conhecer. Acho que eu sei essa parte, mas é muito boa de saber. Então, eu cheguei lá no primeiro dia de emprego, né? Primeiro fui lá 2 semanas de processo de fazer teste médico e tal. E eu cheguei lá no primeiro dia, tava rolando um baita evento, assim. Aí tinha chopp, né? Palestrantes. E aí nossa, esse é o ambiente que eu quero, né? Era isso que eu queria. Olha aí, eu saí do corporativo por conta disso, vim para cá para ganhar um pouco menos, mas trabalhar com o que eu gosto, no ambiente que eu gosto, que é o ambiente startup, que eu conheci na Superplayer quando quando eu trabalhei lá. E aí o gerente de tecnologia me chamou numa sala, né? E olha, vai dar as instruções aqui, mas fala rápido que eu quero lá beber chopp e ver a palestra, né? E aí ele me chamou na sala e ele falou assim, Lucas, é o seguinte, a gente vai ter que ajeitar aí umas coisas porque a gente está fechando o polo de tecnologia da empresa. Então a empresa que te contratou não vai existir mais semana que vem. Então, é isso, entendeu? Sinto muito. E aí eu fui demitido no meu primeiro dia de emprego, pessoal. E aí eu tive que, de novo, né, ser promovido ao mercado de trabalho. Primeira vez porque eu fechei uma empresa para aceitar uma proposta, e a segunda vez agora porque a empresa fechou no meu primeiro dia que eu estava lá. E aí eu voltei de novo a empreender, e eu peguei um projeto, um aplicativo que eu tinha começado a construir em 2010, Finanças Pessoais, um aplicativo de finanças, de gestão de finanças pessoais. E eu e um amigo, o Felipe Alvarenga, a gente decidiu começar uma empresa e tocar alguns projetos, e a gente acabou chegando nesse aplicativo que na época já tinha 400 mil downloads na Google Play, já tinha uma base de usuários bem grande, e a gente decidiu assim, não, ao invés de criar um aplicativo novo, vamos pegar esse teu aplicativo e vamos criar algo em cima dele. E a gente decidiu então com esse aplicativo, que era, digamos, um projeto paralelo, um side project que eu toquei durante 5 anos, então quando eu comprei lá o meu primeiro smartphone e comecei a aprender a desenvolver aplicativos, eu criei o aplicativo em 2010. Depois, lá em 2015, aconteceu tudo isso de ser demitido no primeiro dia de emprego. Então, o aplicativo já tinha 5 anos no mercado. E a gente decidiu, não, vamos continuar tocando esse projeto. E a gente cofundou a Planejei. A Planejei é uma fintech. A gente veio a encerrar as operações dela em 2018.
E quando a gente encerrou as operações da Planejei, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão não vai dar nem tempo para abrir para perguntas, porque a história é longa. Foi bem na época que, então, eu e a Sara, minha esposa, a gente veio aqui para a Holanda, e eu aceitei o convite para trabalhar na SpeakApp, que é uma startup, que ela é concorrente do Facebook Workplace, que é o Facebook corporativo, né? É um sistema de comunicação interna para funcionários, assim, né? Para grandes empresas, médias e pequenas. E eu trabalhei lá no SpeakApp durante 2 anos, até que veio toda essa pandemia, né? Mudou tudo, e eu comecei a ficar um pouco inseguro, e eu comecei a fazer entrevistas. Fiz várias entrevistas. Então, eu aprendi a programar em 2002, meu primeiro emprego, CLT 2007. Depois de, quantos anos dá isso? 10, 13, 14, 13 anos. Depois de 13 anos trabalhando na área, eu fiquei inseguro. E eu comecei o quê? Vamos ter planos B? Mesmo a empresa falando para mim, Lucas, a gente não vai te demitir. Tá ligado? A gente não vai te demitir aqui. Mas eu comecei a ter planos B. Sempre tenham planos B. Sempre fiquem fazendo entrevista. Não importa, talvez tu nem vá, tu nem queira sair, mas faça entrevista, sabe? Até porque fazendo entrevista vocês vão conhecer pessoas novas, vocês vão estar se atualizando, porque vocês vão ter que estudar para entrevista, vocês vão se manter aquecido e vocês vão ter mais opções para negociar. Então, vocês sempre têm que estar buscando, né? Ou um aumento ou trocar de emprego. Você não pode ficar parado, estagnado, porque se depender de qualquer empresa, ela vai querer sempre exigir a maior produtividade de ti, te pagando mais tardio possível mais, né? Porque capitalismo buscamos eficiência, né? Então tu também, como profissional, tem que ser eficiente, né? Então tem que estar sempre negociando ou prospectando fora da empresa. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz vários processos seletivos e um deles foi para Disney. E felizmente eu passei, e o meu plano B acabou virando o plano A. E aí em janeiro desse ano, durante a pandemia, trabalhando remoto, eu me juntei ao time da Disney Streaming, e hoje trabalho de casa desde então. Fui uma vez só no escritório para conhecer o Chewbacca, que eles têm lá um Chewbacca gigante na entrada, mas foi uma vez só que eu fui no escritório, não precisei ir até hoje. E é isso, essa é a história.